Olá, o programa Em Cena de hoje traz a mostra Inside no Paço das Artes. O Centro Cultural de São Paulo comemora 26 anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Em Cena. Em cartaz no Instituto Tomiotaki, a exposição A Cultura do Cartaz. Essa mostra reúne 150 cartazes de cinema, teatro, artes plásticas, música, circo e política, traçando um panorama da produção nacional ao longo principalmente do século XX. A curadoria é de Paulo Moreto. Dia a dia é corrido que nem dá para perceber tudo que está à sua volta. Você vê e muitas vezes não pensa naquilo que vê. Agora, vem a pergunta: será que tem alguém pensando no que você está vendo? Vamos desacelerar o ritmo. Chegamos ao Instituto Tomiotaki. Aqui acontece até junho uma exposição que responde, de certa maneira, à pergunta feita anteriormente. Sim, tem alguém pensando no que você está vendo. E isso implica em uma atitude ética dos artistas em relação às pessoas que ficarão submetidas à sua obra. Os cartazes foram criados com intenções, desde seduzir até refletir acerca do seu conteúdo pela forma com que se apresentam. Na exposição A Cultura do Cartaz, são apresentadas 120 produções gráficas de eventos ligados a artes plásticas, à música e ao circo, e também ao teatro e ao cinema. Os trabalhos são feitos desde o jeito mais simples, onde uma fotografia do evento é exposta e o título é distribuído pelo espaço restante do cartaz, até aqueles em que existem camadas e mais camadas de sentido. Os cartazes selecionados para a mostra revelam a intencionalidade na produção desse tipo de arte. O que é bacana é começar a prestar atenção ao mundo de imagens que aparecem à nossa volta e ter sempre em mente: sim, tem alguém pensando no que você está vendo. Eu vou fazer uma embolada, samba, um maracatu, tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu, pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. E você gosta de teatro? Fica agora então com o que rola nos palcos de São Paulo. Uma trupe de palhaços vai propor um jogo para a plateia. Mas esse jogo não é só de cena, é jogo de futebol. Tudo se passa assim: 2 times de 3 palhaços cada disputam a vitória. Ganha quem improvisar melhor. O juiz é a plateia que assiste, ainda a banda que acompanha o grupo, dando charme à improvisação desses jogadores engraçados. Isso é o que acontece em Jogando no Quintal, espetáculo que fica em cartaz até o dia 29 de junho no Teatro do Colégio Santa Cruz. O encontro rotineiro de 2 amigas será explosivo quando revelações inesperadas vierem à tona. É na exploração de um segredo que existe entre elas que o dramaturgo Mário Brazini lança os conflitos desse espetáculo. Laura e Alcina estavam acostumadas a conversar sobre assuntos morais, mas acabam descobrindo que não sabiam tudo sobre a outra, o que pode pôr em risco sua amizade. A peça é quarta-feira sem falta lá em casa e fica em cartaz no Teatro do Ator. Escrita por Reinaldo Maia em processo conjunto com a atriz Adriana Fortes, A Curandeira é o novo espetáculo da Companhia Confraria das Três Águas. A cabala, o hinduísmo, o candomblé e a sabedoria sufi foram pontos de partida para pensar na peça a relação do homem com a natureza.
É só chegar, gravar um depoimento e pronto. Você já faz parte de um acervo de milhares de pessoas no Museu da Pessoa. Criado em 1991, lá você lê e assiste histórias. Todo o arquivo é disponibilizado virtualmente. Nós vamos conhecer como funciona o museu e ainda sobre o primeiro Dia Internacional de Histórias de Vida. Da Pessoa é um museu virtual de histórias de vida, né? Que surgiu em 1991, há 16 anos, com o objetivo de registrar as memórias, as histórias de comunidades, de organizações, mas sempre com base nas histórias de vida de pessoas comuns. Então, todos os projetos que a gente realiza, a matéria-prima desses projetos são as histórias de pessoas. Eu sou Benedita Gonçalves Pereira, eu sou de Itararé, Itapetininga. Eu atualmente pinto, eu bordo, eu costuro, eu sou missionária, faço visitas e sou mãe, vó e bisavó nas horas vagas. Só não aprendi a tocar violão. O museu hoje tem um acervo de mais de 10 mil histórias de vida e 72 mil documentos e fotos catalogados. Essas histórias, quando elas são gravadas por nós, elas são gravadas normalmente em vídeo, mas pode ser em áudio também. Aí elas são transcritas e inseridas no portal, por isso que a gente fala que é um museu virtual. Então essas histórias, elas ficam todas no portal do Museu da Pessoa, e as pessoas que queiram acessar esse conteúdo podem acessá-lo na íntegra, lendo essas histórias. Em alguns casos as histórias são editadas, então dá para você ver um trechinho em vídeo dela, né? Você pode fazer algumas buscas temáticas, sim, mas você também pode procurar a pessoa pelo nome, pela cidade, ou pelo projeto que ela participou. 13. São 60 por tudo, são 68 filhos. É muito tempo, mas eu não vi o século passar ainda não. Não vi passar ligeiro não. Não senti que passou o século. O Dia Internacional de Histórias de Vida é um dia que a gente está incentivando que as pessoas compartilhem suas histórias. Que as pessoas passem a ver a importância de escutar a história do outro, para que a gente passe a ver o outro como um ser humano que tem as suas histórias, tem uma família, tem amigos, alegrias, tristezas. Ele vai acontecer no dia 16 de maio, todos os anos. 2008 foi o primeiro ano, mas a ideia é que isso aconteça sempre, né? E que a gente tenha cada vez um número maior de pessoas e organizações envolvidas e um número maior de países envolvidos. E no portal, você também pode contar sua história. A gente aqui no Museu da Pessoa em São Paulo tem um estúdio que qualquer um pode agendar, vir aqui contar a história. Se a pessoa não puder vir aqui, ela pode contar isso pela internet. Tem uma ferramenta virtual que chama Conte Sua História e ela pode montar uma página pessoal, colocar vídeo, foto, áudio. E aí ela também já faz parte do museu virtualmente. No site do Museu da Pessoa, durante todo o ano, e sempre que as pessoas quiserem, elas podem também acessar histórias de vida. Porque a ideia é que não só no Dia Internacional, mas sempre as pessoas exercitem o hábito de escutar e contar histórias. O site do Museu da Pessoa é o www.museudaPessoa.net. E os meus irmãos não tinham coragem de fazer essa pergunta para a mamãe. E eu já tinha, né? Mamãe, como que eu nasci? Da onde que eu saí? Como é que eu vim? Não, você veio pela enxurrada. Este é o livro São Paulo, Cidade Espetáculo, Metrópole da Diversidade Brasileira, de minha autoria, Pedro D'Alessio, editado pela Dialeto. Este livro conta os 150 anos da história da cidade, desde 1860 para cá, e apresenta os principais episódios, fatos pitorescos e relatos jornalísticos que caracterizaram a época nesta evolução da capital de eventos. O São Paulo tratado enquanto Centro Internacional de Eventos, vale dizer como cidade espetáculo. Então falamos de eventos de todo tipo, eventos culturais, esportivos, comerciais, e abordamos todos os centros, como o Autódromo de Interlagos, o Pacaembu, o Hipódromo de Cidade Jardim, que é um dos centros mais importantes, o Jockey Clube de São Paulo, tem 133 anos, é o centro de eventos mais antigo da cidade.
E eu procurei escrever esse livro para atender uma necessidade de contar essa história extraordinária que foi o salto que São Paulo deu nesses 150 anos, transformando-se na principal capital de eventos do Hemisfério Sul. Aqui, esses relatos procuram ser escritos de um modo imagético e com imagens também bastante interessantes, fotografias desses espaços e também de espetáculos. Então você vai gostar de ver e procurar entender a cidade de São Paulo como uma grande metrópole que expressa a diversidade brasileira, que tem esse fascínio da diversidade brasileira. No próximo bloco, você confere a mostra interativa Inside. Voltamos já. Criações interativas que usam a tela eletrônica como suporte é o mote da exposição Inside no Paço das Artes. Em parceria com o Grupo Molior, do Canadá, a mostra traz 6 instalações de artistas canadenses que buscam explorar o conceito das telas eletrônicas tão presentes no contexto urbano atual. Todos os trabalhos permitem a interação do público. Hoje a gente vai entrar num mundo novo, o mundo da tecnologia. Eu estou aqui no Paço das Artes, na USP, onde está acontecendo a exposição Inside. Estão sendo expostos aqui 6 instalações de artistas do Grupo Molior, dirigido por André Duchesne, que falou com a gente. You're the director of the Molior Group? Yes. You are from Canada, Yes. and can you tell the history of your group? Yes, well, Groupe Molior is a young organization. It was funded in 2001, and it was funded because there's a lot of artists in Canada, especially in Quebec, that are using new technology as a form of expression. You have this example in this exhibition here of some of the works that artists produce in Quebec or in Canada. Molior, the name came up. It's a Latin word that means always in movement, to provoke emotions, and to push mountains. And there's other signification, but those are the ones that I always remember, because that's what the artists are doing in producing this work. They are pushing mountains. The work is always in movement, and the spectator also has to be in movement because they're interactive work. When you go into a museum or an art gallery, the general public is not used to touch the paintings or the sculpture. But here, they're interactive in the sense that they have a sensor for detecting the movement of the spectator. Some work do not exist if, for example, BU's work does not exist if you don't put the coat. It's just an installation as is. Nossa, esse casaco é muito pesado e muito quente. Ele tem câmeras plantadas nele, eles se transformam praticamente numa torre de transmissão e de veiculação de imagens. E as imagens são projetadas na parede, como vocês podem ver. Isso dá uma nova relação com o espaço, né? Você vai construindo o espaço de uma maneira diferente, o espaço se virtualiza. É bem interessante esse trabalho. What is important in new media, interactive work, is to be immersed in this system
and to feel something, and that is very ephemeral to each individual person. You cannot relive that ephemeral time 50 times, because once you have done it, you say, oh, well, that's interesting. But maybe 2 years after, you can experiment the same work, of course, and have it's getting into space and time, which is very, of course, limited, very limited. Primeiros e mais importantes espaços culturais multidisciplinares do país, o Centro Cultural de São Paulo, comemora 26 anos de existência, oferecendo ao público uma programação especial de aniversário, inaugurando 4 novos tipos de serviços. Nós passeamos por lá. No final da década de 70, né, que surgiram projetos que apontavam para uma nova era no Brasil, que seria um período de redemocratização do país, né? Então, assim, 2 projetos que são super importantes para São Paulo é o Centro Cultural, né, que surgiu, que então estamos comemorando os 26 anos do centro agora, dia 13 de maio, né? E um pouco depois, no segundo semestre do mesmo ano, surge o Sesc Pompeia, que é o projeto da Lina Bobardi, né? Esse projeto aqui é uma dupla de arquitetos, Luiz Teles e Eurico Prado Lopes, né? Mas os 2 projetos apontam para uma nova realidade no Brasil, realmente uma participação do sujeito, das pessoas, né? Então, são arquiteturas que foram pensadas para um público inteligente, crítico, atuante, né? Que fizesse realmente a interação não só com a arquitetura, mas com os conteúdos de um centro cultural, né? Isso é muito interessante a gente pensar que aconteceu ainda dentro de um regime de censura e tal. Além das salas de espetáculos, né, que abrigam então espetáculos de teatro, música, dança, né, ou multi-expressão, né, há uma grande biblioteca, e essa biblioteca ela fez muito bem uso dessa, vamos dizer assim, dessa ideia de se ter no mesmo lugar diferentes coleções. Então a nossa biblioteca tem uma biblioteca geral, que é a Sérgio Millier. Existe uma biblioteca voltada para a arte e cultura, que é a Volpe, e a biblioteca Braille, né, que traz uma característica muito especial para o Centro Cultural. Além disso, tem a Gibiteca. Então, tem uma variedade de coleções que dificilmente a gente encontra na América do Sul e eu diria até no mundo, né? Essa diversidade. Além disso, agora, para comemorar os 26 anos, nós criamos uma sala de leitura infanto-juvenil. Contemplamos todas as expressões dessas manifestações artísticas conhecidas entre nós, né? Da música, passando pela dança, pelo teatro, pelo cinema, pelas artes visuais, e as pessoas então, dentro do Centro Cultural,
por ser uma arquitetura extremamente transparente, bem, assim, que recebe, abraça o usuário, ele vai caminhando nessa estrutura, porque existe uma rua interna, e vai prestando atenção no que está acontecendo e vai se envolvendo nas diferentes atividades. Para o Centro Cultural oferecer todas as atividades e ter sob a sua guarda coleções importantíssimas, né, ele precisa de equipes. Né? Nós somos mais de 450 funcionários. Isso as pessoas que usufruem do Centro Cultural não veem. Né? E, é claro, lugares especiais para guardar as coleções, todo os sistemas, né, de bancos de dados, enfim. E agora o que a cidade ganha, o Centro Cultural ganha, mas a cidade ganha, uma vez que nós temos coleções do município da cidade de São Paulo, talvez o laboratório mais bem equipado de restauro de papel. Né? Por que papel? São 513 ou 20 metros quadrados, né? Repartidos em salas, por exemplo, para restauro de livro. O que se nota é que o Centro Cultural é muito usado por estudantes. Né? Na minha época eram secundaristas, hoje é o ensino médio, né? Pessoas que estão se preparando para o vestibular. As pessoas vêm aqui porque tem a biblioteca, mas também tem um lugar agradável para estudar. Né? Muitas vezes isso não é possível em casa, enfim. Ou também grupos de estudantes que vêm para se reunir aqui. Então, é incrível, às vezes o Centro Cultural está tomado de pessoas, grupos, discutindo, ou mesmo pessoas que vêm dar aula aqui dentro. Né? Então, para esse público, a gente já está, a partir de mais uns dias, nós teremos uma rede Wi-Fi gratuita para as pessoas não só virem com seus cadernos, mas já com seus computadores, seus laptops, né? Que hoje já está virando uma coisa bem mais econômica, mais acessível. Mas, para contrapor esse lado mais sério do preparo, né, para uma carreira e tal, o que faz falta aqui no Centro Cultural, que nós notamos, é a criança. Né? Então a criança vamos dizer assim, não que nós sejamos sisudos de forma alguma, né? Mas o que falta para o centro, talvez, para fazer essas ligações entre a biblioteca, o cinema, as artes plásticas, é a criança, né? Essa maneira de ser da criança que vai sem preconceito, sem muitas barreiras, criando interações, né, novas linguagens, ou dialogando com diferentes coisas. Então, desde o ano passado foi criada uma divisão nova no Centro Cultural para cuidar da criança. Não para cuidar da criança, isso não é cuidar, mas para se relacionar para que o Centro Cultural se relacione com a criança. Você fica agora com os destaques na telona. Efeito dominó se baseia no lendário roubo a banco da Baker Street, rua do centro comercial londrino, em 1971. Por uma determinação do governo, a história permaneceu sigilosa por 35 anos. Trata-se do maior assalto da Inglaterra, ninguém foi preso, nem o dinheiro foi recuperado. A história gira em torno principalmente dos segredos de um cofre, os escândalos que se seguiram ao caso e as vidas que se perderam na tentativa de manter o caso em segredo. O melhor amigo da noiva gira em torno de Tom e Claire, que mantêm um amor platônico por mais de 10 anos. Ele é um namorador inveterado, enquanto ela pensa em se casar. E quando ela finalmente anuncia seu casamento, ainda o convida para ser padrinho. Tom, ainda que relutante, acaba aceitando apenas para colocar em prática seu plano de atrapalhar tudo e poder ficar com ela.
Quando era criança, David sempre se sentiu excluído e cresceu sonhando com um dia em que os ETs viriam levá-lo para o outro espaço. Sua imaginação o transformou em um escritor de sucesso. Desde a trágica morte de sua noiva, ele nunca mais experimentou qualquer traço de vida afetiva. Mas David sempre quis ser um pai e finalmente resolve tentar, adotando o problemático Dennis. Ensinando a Viver, traz John Cusack no elenco. Depois de anos tentando reunir a equipe original, vários empecilhos e diversas alterações no misterioso roteiro, o quarto filme da série, protagonizada pelo arqueólogo Indiana Jones, vivido por Harrison Ford, está chegando às telonas. 19 anos depois do lançamento do último longa, o herói irá se aventurar em 1957, no meio da Guerra Fria, tendo os soviéticos como vilões da história. Bella é uma história de amor que vai além do romance. Um ex-jogador de futebol de sucesso, hoje chefe do restaurante mexicano de seu irmão, e uma garçonete do local passam um dia juntos em Nova York após alguns mal-entendidos no restaurante. Esse encontro transforma suas vidas para sempre e ambos descobrem que quando se perde tudo, aprecia-se o que realmente tem valor. Bom, nós ficamos por aqui. Mande seu e-mail pra gente no endereço cultural@canalsp.com.br e visite nosso blog também. Até o próximo programa. Tchau!